Bom, então sejam todos bem-vindos. Hoje essa reunião a gente chamou, estamos criando o Conselho Gestor do projeto da Unicata. Então, eu só vou pedir para aqueles que não estiverem falando para desligar o microfone para não ter tanta interferência, mas vai ter momento para todos poderem falar. Então, assim, hoje é um momento importante para a gente de compartilhar esse projeto com vocês, de fazer vocês parceiros verdadeiros com o poder de modificar, de levar para frente essa proposta da Universidade de e para catadores. Para a gente se inteirar um pouco do projeto, eu preparei uma pequena apresentação que deve levar mais ou menos uns 10 minutos, e depois a gente vamos fazer uma rodada de introdução de cada um, e onde cada um também pode falar um pouco de como está vendo a sua participação e apoio nesse projeto. Então, assim, a maioria já deve me conhecer, mas meu nome é Jutta Gutberlet, eu sou geógrafa e trabalho na Universidade de Victoria, lá no Canadá. Eu sou um dos membros do Conselho Executivo desse projeto da Unicata. Então, eu vou agora abrir a minha apresentação e vamos ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo legal? Ótimo. Tá tranquilo, estamos vendo. Tá, muito bem. Então, assim, aqui vocês já podem ver o nosso logo, o logo da Unicata, que foi elaborado de forma colaborativa com os catadores que deram sugestões, e depois o desenhista, ele juntou essas ideias e assim, saiu esse logo da nossa universidade. Por enquanto, é um projeto de extensão universitária entre as duas universidades, a UFABC e a minha universidade, que já vem trabalhando junto faz bastante tempo, na verdade. Assim como também com os outros membros do Conselho Executivo, a gente tem uma longa data de colaboração. Bom, e a Unicata em si, na verdade, eu acho que para todos nós significa a realização de um grande sonho que a gente já vem pensando faz anos, mas agora a gente é mais audaz e estamos fazendo mesmo. Então, assim, a nossa proposta é de criar um espaço de estudo que seja inclusivo e acessível a todos, inclusive aos catadores autônomos, que é mais difícil chegar neles. E também, assim, o modelo educativo está baseado na pedagogia do Paulo Freire, educação popular, e tem que ser apropriado para o complexo universo cultural e socioeconômico dos catadores e das catadoras, para que possamos promover o acesso e compartilhamento de diversos conhecimentos. E então, assim, a nossa prática de ensino é transformadora, e é o ensino em pares, que é uma metodologia que o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável já vem fazendo faz alguns anos. Então, a gente vai estar aprendendo de passo a passo. E eu acho que também é importante mencionar que o que diferencia essa universidade de qualquer outra universidade que já existe é que a gente desenvolveu e vai estar desenvolvendo o conteúdo curricular junto com os catadores. Então, o conteúdo vai
servir ao dia a dia do trabalho, das relações que os catadores têm com o mercado, com o governo. Então, o ensino deve apoiar essas relações e ajudar a resolver os problemas do dia a dia. Então, assim, claro que isso visa uma educação política e uma educação ambiental também, onde se discute também questões da geração de renda e negócios sustentáveis, a economia circular, políticas públicas, questões de governança e autogestão, cooperativismo, etc. E também questões bem específicas, assim, de saúde no trabalho, riscos no trabalho, meio ambiente, questão climática, etc. E o conteúdo, claro, ele vai ser adequado aos contextos regionais dessa universidade. Por exemplo, em Minas, talvez tenha alguns outros pontos que sejam importantes para incluir nesse currículo. Então, assim, a proposta é, assim, flexibilidade, adaptabilidade, adaptar as condições específicas, as necessidades específicas. Por exemplo, nos grandes centros agora, é uma necessidade de aprender mais sobre a questão da incineração, que é um desafio que muitos catadores nos centros urbanos grandes estão vivendo. Então, assim, essas adaptações a gente vai ter que fazer. E também, assim, envolver os próprios catadores no ato de se fazer pesquisa para a transformação social. Essa é a nossa proposta. Bom, então, o processo de construção da Unicata, vocês já devem saber, assim, começou com a pesquisa participativa que a gente fez no ano passado, e aí a gente veio construindo junto com os catadores o conteúdo dessa universidade, o conteúdo curricular, mas também estamos aprendendo sobre o funcionamento, assim, as coisas mais práticas e estratégicas em termos de espaço, as necessidades para se realizar essas aulas. E então, agora estamos já na fase do projeto piloto, já estamos quase no final. Hoje vai ser a aula 10 e vai ter 13 aulas, então mais 3 semanas, e estamos finalizando esse primeiro piloto. E aí vai vir uma fase de monitorar e avaliar, assim, essa experiência, para a gente aprender dos erros e dos sucessos também, dessa primeira experiência. E também a fase da formação de conselhos, estamos iniciando hoje com a formação do conselho gestor, e já estamos pensando também no conselho consultivo, mais para frente vai ser envolvido também nesse projeto. E estamos ainda na fase de busca de financiamento e de apoios, pois essa universidade ela não pode estar dependendo só de financiamento de um projeto, mas assim a longo prazo a gente visualiza assim a própria institucionalização dessa universidade com fundos públicos. Oxalá esse sonho se realiza. Bom, só para dar uma ideia para vocês desse primeiro projeto piloto, então a gente começou com uma oficina para educadores de dois dias, onde a gente, assim, conversou sobre a pedagogia bem específica que a gente tem que implementar no trabalho com os catadores, no contexto da catação. E nessa primeira oficina também a gente discutiu um pouco o preparo das aulas, assim, passamos algumas ferramentas que ajudam no preparo das aulas.
E do lado direito do slide, vocês estão vendo assim os conteúdos. Então, você está vendo que aula 10, que é hoje vamos falar sobre governança e autogestão. E, assim, essas aulas a gente tenta gravar, filmar o máximo possível, assim, para criar um acervo, mas também para, através dessa aula, aproveitar os conteúdos para os futuros módulos, que vão ser bem mais detalhados. Porque o primeiro módulo, na verdade, é apenas uma introdução aos temas gerais que afloraram durante a pesquisa com os catadores. Então, assim, os módulos seguintes seriam mais detalhadas, assim, tocando nesses assuntos, nesses mesmos assuntos, mas de forma bem mais profunda. E, bom, nesse próximo slide, aqui vocês veem alguns momentos da sala de aula, extremamente rico, assim, as falas, as ideias, as reflexões, os diálogos que saem no âmbito dessas aulas são muito, muito ricas. A gente tenta captar, assim, anotando, através da filmagem, etc., de poder captar essa riqueza para fundamentar os próximos módulos também. Então, assim, a gente, cada um, ups, agora vai rápido demais. Peraí. Sim. Essa é a foto. Então, a gente cada um está trazendo formas diferentes de ensinar com cartolinas, com ideias, com visualizações, alguns vídeos, alguns dos educadores que sempre são acadêmicos junto com catadores. Os catadores, por exemplo, fizeram uma entrevista, filmaram a entrevista e depois a entrevista trouxe o conteúdo, para a discussão durante a aula. E, assim, também é incrível, assim, a confiança que os participantes, os alunos têm, e eles se abrem com as suas histórias, e a gente está já observando como isso também, esse processo em si, está empoderando eles também, assim, a confiança crescente ao longo do andamento do curso. Então, esse slide aqui mostra os próximos módulos. Então, eu falei do módulo Introdução, agora os próximos seriam o módulo 2, sobre histórico, movimentos sociais, sujeito social, módulo 3, mais específico da questão da gestão e administração, módulo 4, aspectos regulamentares, políticas públicas, legislações, etc. O módulo 5, sustentabilidade, saúde, educação ambiental, etc. E o último módulo seria só de pesquisa, aprofundando a metodologia de pesquisa, aprendendo de forma aprofundada as ferramentas que a gente usa na pesquisa. E agora, tudo isso é a nível de proposta. Se a gente, na discussão, acha melhor mudar a sequência dos módulos, tudo isso está em aberto e vamos construir isso de forma coletiva e da melhor forma. Bom, aqui para vocês entenderem melhor a governança da Unicata que a gente está propondo, vocês estão vendo assim que no centro tem o Conselho Executivo
que, por exemplo, organiza as reuniões, que organiza as coisas mais práticas das aulas também, o espaço, a comunicação, o monitoramento, a avaliação, etc. E depois já vem o conselho gestor, que trabalha muito próximo ao conselho executivo no direcionamento da Unicata, no crescimento dessa proposta e na expansão geográfica dessa proposta. E, por fim, vocês vão ver o conselho consultivo, onde a gente vai convidar, inclusive, personagens mais internacionais também, pessoas que talvez tenham maior influência política e econômica para poder também ajudar na busca de financiamento para essa proposta. Agora, claro que tem que estar sempre abaixo os nossos objetivos, os nossos valores e princípios. E o outro círculo maior é de educadores, que significa basicamente que os educadores, junto com os catadores, podem sair de qualquer um desses conselhos ou independente dos conselhos, se a gente tiver algum professor, algum catador que tenha interesse de participar como educador, ótimo, vamos nós juntando e levar essa proposta para frente. E, bom, agora já de forma específica, no slide anterior, vocês devem ter visto a lista dos participantes aqui, que a maioria está presente aqui hoje, alguns estavam impossibilitados, como a professora Vanessa Cruvinel, da UNB de Brasília. Justo hoje ela tem uma outra atividade com catadores e por isso não pôde participar. Mas a maioria está aqui hoje e aqui embaixo vocês estão vendo que todos os membros do Conselho Executivo também estão participando no Conselho Gestor. Bom, mais 3 slides. Então, aqui explicito um pouco o Conselho Gestor, assim, a missão principal de promover a gestão da Unicata em consonância com os princípios, objetivos e a metodologia proposta, visando resultados como a formação integral das catadoras e catadores, nos aspectos filosóficos, humanos, sociais, ambientais e também técnicos. Então, essa é, assim, a nossa bandeira, a nossa grande missão de trazer saber, porque saber e conhecimento é poder. E então, esse conselho, o conselho gestor, vai ser um conselho deliberativo, então ele as decisões grandes são tomadas no conselho deliberativo, as propostas podem sair da equipe dos educadores, do conselho executivo ou também do conselho consultivo. E essas propostas depois são levadas para esse conselho gestor para tomar a decisão sobre o caminho da Unicata. Os membros desse conselho podem ser permanentes, mas também podem ser permutáveis, porque vai haver, na lista anterior, mostrou que tem também participantes, representantes da turma de alunos atuais. Então, a gente vai incluir 2 representantes, dos catadores organizados em cooperativas e de catadores autônomos. E cada deles também vai trazer um suplente. Então,
Claro, porque nem todos podem participar em toda a reunião, então é bom ter um suplente também. E então esses dos alunos provavelmente vai ser permutáveis, esses representantes. E o conselho gestor será regularmente acionado pelo conselho executivo, no começo mais frequentemente e depois com menos frequência, porque provavelmente haverá menos assuntos para decidir, enquanto que no começo talvez o conselho gestor se reúne de uma vez por mês, para se atualizar e para discutir possíveis propostas que virão ser trazidos ao conselho gestor. E no futuro, talvez, assim, as reuniões aconteceriam, talvez, cada trimestre, mas aí a gente vai decidir. E as decisões são de 2/3 dos conselheiros com paridade a ser definida pelo conselho gestor. Bom, e o conselho, na verdade, é um espaço de discussão onde são levantados problemas, barreiras, dificuldades, ou são discutidas os sucessos também, para fortalecer mais ainda. E, finalmente, eu gostaria de brevemente falar das atribuições do conselho gestor. Eu acredito que todos de vocês já têm recebido os termos de referência do conselho gestor. E, então, aqui é, assim, um resumo dessas atribuições. Então, eu vou estar lendo e para depois a gente poder discutir isso também. Participar nas decisões e na estrutura da Unicata e nas formas de institucionalização dessa proposta, sugerir possíveis percursos pedagógicos estruturados pelo grupo de educadores e apresentado a este conselho, opinar sobre opções políticas e gestão de mudanças na medida em que aparecem as necessidades, o dia a dia vai mostrar, opinar sobre indicadores e outros mecanismos de análise e avaliação propostos pelo Conselho Executivo e pelo grupo de educadores e sugerir possíveis mudanças. Depois, promover a articulação com potenciais parceiros e colaboradores, buscando novos contatos, inclusive para procurar apoio financeiro para a Unicata. Apoiar a estruturação de centros de referência, salas de aula, em outras cidades e outras regiões, para o funcionamento de forma híbrida, porque essa é uma proposta mais para o futuro, de ter aulas de forma híbrida, para que as pessoas das cidades menores, por exemplo, não precisarem se deslocar até a cidade grande para assistir às aulas. E opinar sobre aspectos da administração, busca de parcerias, equipes, entre outros aspectos que vão aparecer no funcionamento da Unicata. Então, vocês estão vendo, assim, a grande importância do seu envolvimento nessa proposta da gestão da Unicata. São diversos passos onde eu acho que cada um pode se envolver e fazer dessa proposta um grande projeto com sucesso. Então, era isso que eu tinha preparado para hoje. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas, e desde já agradeço o grande apoio que vocês já vêm dando
apoio moral, apoio na luta, apoio de encontrar um espaço de ir para a sala de aula, apoio com materiais de educação. Então, muito obrigada. Agora eu gostaria de sugerir de que talvez a gente faz uma rodada, cada um pode se apresentar, assim, falar um pouco também da sua conexão com o projeto da Unicata. E eu gostaria também se puderem já falar um pouco de como se veem como contribuinte para o Conselho Gestor da Unicata. Então, podemos, talvez, vocês podem, quem quiser começar, simplesmente tira o microfone e começa com a apresentação. Ou será que vocês querem que eu indico, talvez, ou eu falo a primeira pessoa, depois essa pessoa que tem a fala sugere a próxima pessoa. O que vocês acham? Legal isso aí, essa parte. Tá bom, então eu sugiro o Renato para começar, e depois o Renato vai indicar a próxima pessoa. Ó, adorei, que parece que nós estamos distribuindo presentes, né? Naquela coisa de cada um pega um presente e escolhe o próximo a ser presenteado. Então, primeiramente, é um orgulho imenso conhecer todos vocês. Me chamo Renato Siman, sou professor aqui na Universidade Federal do Espírito Santo e já há alguns anos tenho trabalhado como pesquisador, assim, como é a minha função, com 68 organizações. E desde que também coordenei a elaboração do Plano Estadual de Resíduos, tive a oportunidade de me aproximar ainda mais e de valorizar, dentro do Plano do Estado do Espírito Santo, todas as ações que pudessem promover essa forma de trabalho associativista e essa forma de organização como é presente aqui no Espírito Santo. Aqui nós temos um grupo muito bem estruturado e formado, tanto que já conseguimos instituir, inclusive, uma rede para a região metropolitana com 11, hoje já tem 15 organizações de catadores, e a gente tem conseguido muitos avanços até dentro dos conteúdos que Juta apresentou, principalmente no elemento governança e celebração de contratos, né, em parcerias com geradores privados e oferecimento de serviços para a prefeitura, dentre eles a coleta remunerada, né? Isso trouxe uma austeridade econômica muito grande para o grupo que eu faço parte. E é interessante um dia compartilhar estes elementos além da formação do cidadão, mas elementos da formação do empreendedor, com controle de documentos, com controle de elementos administrativos, contábeis e jurídicos, que está nos possibilitando competir. E aí, Júlio, eu não vou me prolongar muito, mas estamos amadurecendo com relação a pedir para fazer parte dos serviços ou disputar licitações e disputar elementos de contratações. Estamos sendo bem-sucedidos neste elemento, porque o mercado da gestão de resíduos é um mercado milionário, e as pessoas que estiveram lá até então são grupos muito fortes, grupos políticos muito fortes, e parecem não querer ceder espaço, porque é um grupo milionário. Então, a gente tentou aqui mudar a estratégia do convencimento sobre o aspecto social e estamos nos munindo de documentos para fazer com que esses serviços sejam contratados dentro das mesmas regras da dispensa de licitação e da licitação, e temos sido bem-sucedidos, porque as regras do jogo já estão postas, e pode ser que no futuro a gente mude, inclusive, essas regras, né? Mas um dia eu queria compartilhar essas experiências, porque aqui temos um grupo na região metropolitana que está crescendo muito financeiramente sob esse aspecto de gestão do negócio, que sem querer não, que objetivamente dentro da nossa política nacional foi
foi preterido aos catadores e a gente está usando essas estratégias legais para impor a necessidade de uma contratação com dispensa e estamos sendo muito bem-sucedidos, inclusive com o apoio do Ministério Público. Então, isso é uma outra linha que um dia poderei compartilhar com os senhores. Mas, de maneira geral, sempre aprendo. Ontem tivemos uma audiência pública aqui na cidade e eu sempre aprendo. Eu estou tentando, Juta, quando te conheci, e eu acho que vai acontecer muito com este grupo, eu sempre tento entrar nessas reuniões tentando me despir, porque ontem eu tomei uma aula de conhecimento quando os catadores pegaram a voz e falaram por si próprios, e então eu pouco sei. Então, quero estar neste grupo, Ju, está tentando levar captação de financiamento, sou bom nisso, as minhas relações, e quero aprender muito com os catadores, porque além da pesquisa, né? Além da pesquisa, eu tenho crescido muito como ser humano, me relacionando com esses trabalhadores de uma maneira transformadora até na minha vida familiar, assim. Tenho aulas de comportamento como pai, comportamento à frente da minha família, isso eu tenho aprendido com os catadores, que eles são uma escola de saber, isso tem me deixado muito feliz. E fiquei feliz em me conhecer e acredito que vou ficar feliz em conhecê-los demais. Acabei passando o tempo, tá? Então, desculpa ter tomado tanto tempo. Aí, agora, então, eu chamo o Fábio Cardoso. Apresentei o Fábio Cardoso, então, eu Obrigado apresentei o Fábio Cardoso. Obrigado pelo presente e também o presente de te conhecer também aqui, Renato. Acho que uma das poucas pessoas aqui que eu não conheço, então prazer. Eu sou Fábio Cardoso, sou um militante aqui da Causa dos Catadores há alguns anos, sou também um educador, um consultor na área, apoio cooperativa já de longa data, um assessoramento técnico, capacitação. Hoje também sou pesquisador lá na USP, no grupo do Nós, lá onde eu sou orientando a professora Silmara, que está aqui. E a minha contribuição nesse projeto vem do meu conhecimento ao longo desses anos todos, do meu acúmulo na trajetória que eu venho trabalhando com os catadores, então quero contribuir com esse meu acúmulo, quero contribuir também com a rede de contato que eu tenho, de possíveis parceiros que a gente possa buscar financiamento, então estou disposto aqui também a buscar conexões aqui com o projeto para a gente buscar financiamento. Tenho também um grande interesse da gente caminhar cada vez mais para trabalhar com os catadores autônomos, individuais, isso tem sido minha dedicação nos últimos tempos, então quero que cada vez mais a gente possa transformar esse espaço da universidade num espaço do conhecimento aberto, fora da sala de aula, formal, onde pessoas que não estão habituadas nesse espaço possam também ser ouvidas, tal. Então, quero também reforçar aqui também o comprometimento que a Unicata já está fazendo, diferente às vezes, de outras experiências que já está lidando com catadores autônomos, individuais. Então, a gente perseguir cada vez mais esse caminho e quero me colocar também aqui à disposição também, como por dentro das ações que eu tenho feito na minha pesquisa, contribuir também aqui com o grupo. Então, para ser breve aqui, estou à disposição aqui do grupo. E prazer em estar com todos aqui. E a Yuta e a equipe aqui de longa data que a gente já vem trabalhando e trilhando um caminho que, pedrinha por pedrinha, a gente está avançando. Mesmo que a gente leve muitas cacetadas por aí, né? Os próprios catadores que estão aqui estão vendo um período difícil que estão passando e a gente aqui com esse processo a gente traz inclusive um pouco de, né, a partir de outras formas traz uma maneira de resistir aos enfrentamentos que a categoria vem sofrendo aí nos últimos anos. Valeu. Fábio, então eu passaria agora a palavra à Valquíria, porque ela vai ter que sair às 11 horas, e depois a Valquíria indica a próxima pessoa, tá bom? Olá, estão me ouvindo? Sim.
Prazer, quem não me conhece, eu sou a Valquíria, sou do Movimento Nacional de Catadores. Posso dizer também, sou militante aí. Não sabia o que era isso, não sabia o que era ser militante. Aprendi com a categoria. Faço parte de uma cooperativa de catadores desde 2008. Para mim é uma satisfação estar aí participando da Unicata. Como sem som ou sou eu que fiquei sem som? Tá sem som, Valquíria? Sem som, Está me Valquíria. ouvindo? Agora sim. Agora tá. Está me ouvindo? Sim. Estamos. É um crescimento a cada sábado que a gente vai na aula, é um aprendizado, realmente. Estar próxima de professores, acadêmicos, para a gente é uma troca muito rica, trocar experiências com outros catadores, com conhecimento. É muito interessante. Eu posso dizer que a cada aula eu tenho mais é, é, autonomia para discutir com o poder público, para dizer aonde é o espaço do catador, para reivindicar com mais firmeza, que eu não tinha, eu sou muito insegura, mas o conhecimento faz a gente crescer, então é um caminho sem volta. Queria agradecer a oportunidade a todos de estar participando aí da Unicata. A gente já fez aqui um projeto piloto também aqui no Grajaú, chama Unigraja, que é a Universidade dos Escolas Sem Muros, né? É um projeto que não avançou. Então, vida longa a Unicata aí. Obrigada a todos. Eu vou passar para o Dudu. Ligar o som, Dudu, deve estar com o som desligado. Alô, tá saindo bem? Agora sim. Está muito baixinho, Dudu. Melhorou? Acho que não sai mais que isso. Melhorou? Acho que é o fone de ouvido. Alô? Tá. Vamos lá de novo. Meu nome é Eduardo, sou catador. Tá ruim de ouvir. É melhor deixar o Dudu para depois, para ele arrumar o som. Está baixinho, viu, Dudu? Talvez se tirar o fone de ouvido, fica melhor. Melhorou? Melhorou. Então vamos lá. Meu nome é Eduardo, sou da Copamare. A Copamare é a primeira cooperativa de catadores do Brasil, né? Inclusive eu estou aqui hoje, aqui, né? E também estou fazendo parte da Unicata, né? A Unicata dei uma aula como professor semana passada, acho que, por sinal, a aula foi muito boa, né? Foi uma aula muito boa, de grande experiência, e que eu vejo é uma grande experiência para todos nós, catadores e catadoras, de estar dentro da Unicata, estar discutindo todas as questões e que está envolvido a categoria dos catadores, das catadoras. Então, a universidade ela veio para modificar um pouco e todos nós, enquanto catadores, daí a categoria, seja ele organizado, seja ele catador autônomo, de estar tendo conhecimento nas questões
voltado ao nosso trabalho, né? Desde a questão do mercado, da questão política, das questões sociais, ambientais, e isso está sendo muito importante para todos os catadores e as catadoras que estão participando da Unicata. Então, é isso que eu tenho que falar. E agradecer a todos aí, todos os parceiros, a Ilta, que veio com essa ideia da universidade, que está crescendo e vai crescer muito mais. Obrigada. Você tem alguém em mente para quem você gostaria de passar a palavra? Vou passar para o Fábio Cidri. Opa, bom dia a todos. Primeiro, pedir desculpa que cheguei um pouquinho atrasado na reunião, mas estou aqui. Sou o Fábio Cidrim, né? Também estou aí há muito tempo aí nessa parceria com o Movimento Nacional, estando em vários outros lugares que não era desde o governo, empresas e enfim. E hoje eu estou na ANCAT, né? Estou lá ajudando a diretoria da ANCAT, né? A executar aí diversas ações aí na área de logística reversa e também fazendo a relação institucional da entidade, né? E estou aqui para apoiar, né? A gente está, a ANCAT está pronta para estar apoiando, inclusive colocar que vou verificar amanhã se a gente consegue sábado ter aula já no novo espaço, mas se não for possível ainda, já deixar aqui que a ANCAT está mudando de localidade, de escritório, e a gente tem nesse novo espaço uma sala de aula muito grande, a gente já está pondo lousa, estamos vendo os equipamentos, projetor e tal, para a gente poder realmente estar recepcionando as atividades presenciais da Unicata lá e que vocês se sintam também donos do espaço, porque a ideia é essa área é uma área que a gente vai estar com o movimento, ANCAT, unicatadores lá e a Unicata com certeza lá também, para ter um espaço, para ter computadores para os alunos usarem, para que a gente possa realmente ter um espaço de aprendizagem, de discussões, né, para poder fazer rodas, conversas, nesse novo espaço, que é um espaço para acolher realmente a categoria e poder fazer essas ações que são muito importantes, né? A gente discutir a conjuntura, a gente discutir o que é a política nacional, que fala de responsabilidade compartilhada, mas a gente ouve falar muito também de responsabilidade estendida ao produtor e como que isso interfere ou não, né, na vida dos catadores, sejam organizados ou não, porque tem efeitos, né? Quando a gente fala responsabilidade compartilhada ou responsabilidade estendida ao produtor, tem efeitos na política. Hoje o Brasil trabalha com responsabilidade compartilhada. A gente tem que entender, porque são movimentos, e são vários movimentos, como agora a questão do plástico, então a gente tem que sempre estar trazendo a conjuntura, e eu acho que esse é o papel da Unicata, criar esse pensamento crítico na voz do catador, porque é isso que importa, eu costumo dizer, é isso. Quem tem voz é o catador, né? Foi o que o Renato colocou, e isso a gente conhece, tá aí os companheiros, e a voz não é do técnico, a voz é do catador, e a gente sempre vai estar trabalhando para empoderá-los com informação, fazer as discussões para que a gente possa, nos nossos espaços territoriais de representações, os catadores estarem bem informados e, como disse a Valquíria, ganhando coragem de entrar na discussão, porque estão bem informados, né? Então, vamos junto aí, e depois a gente conversa essa semana, de repente vamos olhar o espaço Ailton, ver como que a gente põe ele para funcionar em termos de equipamento e tal. E, claro, estamos aí junto para captar recursos, também aí, acho que a gente pode também estar pensando isso enquanto conselho gestor, nesse sentido, de ter já as demandas, digamos, tabeladas, né, o que a gente precisa
precisa, quanto que a gente precisa, e sair debaixo do braço com o projeto, com a nossa força de rede, né, de entidades que estão aí apoiando o projeto. Obrigado, gente. Aí vou passar, então, a bola para a Silvia Pompeia. Está no mundo. Opa! Prazer, pessoas todas, tem alguns que eu conheço, alguns que não. É uma honra aqui estar nesse conselho. Eu acompanho um pouco essa questão há muitos anos atrás, né, numa primeira iniciativa em que eu conheci várias pessoas que estão aqui. E minha prática é uma prática mais pedagógica, né? Faz uns 32 anos que a gente criou essa organização, que a gente chama de Labor Educacional, e é uma prática sempre muito fundada na participação, não? Na pedagogia freiriana, nesse sentido de estar, né, ação, reflexão, ação, e na educação também, né? Não tem educação que tenha sucesso enfim, com todas as crianças e jovens e com os educadores, que não seja baseada na prática, não teórica, tá certo? A teoria como fundamento da decisão. Então, isso que eu tenho trabalhado muito ultimamente, e com esses processos participativos de tomadas de decisão. Então, portanto, que as pessoas sejam escutadas, né? Porque cada pessoa tenha uma sabedoria única, um ponto de vista único, né, da realidade, e conhece coisas que os demais não conhecem. Então, de um lado, você precisa ouvir isso, de outro lado, também precisa ser, né, como o Fábio acabou de falar, precisa também ser bem fundamentado, as pessoas precisam ficar espertas para tomar decisão. Então, eu fui chamada um pouco aí para ajudar na parte pedagógica, e estou, né, participando e cada vez mais encantada com a energia, com a sabedoria, com né, os conhecimentos desses participantes, e com essa iniciativa que, para todas as pessoas com as quais eu converso a respeito, né, seja educadores, seja políticos, seja pessoas mão na massa, todos se surpreendem e ficam encantados. Então, queria parabenizar e te dizer que é um maior gosto, um maior prazer poder estar, né, uma bênção poder estar participando disso. Vou chamar o Fábio Cardoso. Já falei. Já falou? Eu posso ganhar 2 presentes, obrigado. Na hora que eu tinha saído um pouquinho ali, eu tive que atender uma emergência aqui, quando eu voltei, tá bom. Silmara já falou? Não, ainda não. Então, pronto. Obrigada, Silvia, pelo presente. Olá, bom dia a todos, todas. É um prazer também fazer parte desse conselho, né? E estar nesse momento de construção. Então, acho que isso tem uma força muito grande, a gente ir juntando os tijolinhos para construir um grande edifício, né? Eu acho que é o que acho que a gente está aqui nesse fundamento, né? No alicerce desse projeto. Então, é uma honra mesmo estar nesse momento de construção. Obrigada, Ilta, e os colegas que estão nesse momento inicial, né? Então, eu também me sinto presenteada por isso. Eu sou professora da Universidade de São Paulo,
Eu tenho trabalhado com o movimento, os catadores, desde o meu doutorado, isso já vão 20 anos. Quando encontrei com os catadores, acho que foi amor à primeira vista, porque nunca mais, né, deixei de trabalhar e militar, né? Eu acho que também me tornei militante, né, uma professora militante nessa causa, né? Acho que é algo de me juntar, né? De ser alguma ponte possível para fortalecer em termos de conhecimento, em termos de luta, né? Então, eu me sinto mais aprendendo, como o Renato também colocou aqui, eu aprendo sempre em todos os projetos onde me encontro com os catadores e catadoras, e também é um grande privilégio que atualmente eu tenho muitos alunos, alunas na graduação, na pós, né, mestrado, doutorado, trabalhando com essa esse grande desafio, que é pensar a gestão de resíduos em cidades de portes os mais variados. Então, para mim, né, também colocar um tanto do que a gente está fazendo na universidade a serviço dessa grande questão, né, do mundo, mas especialmente aqui do nosso grande Brasil, e com tantas dificuldades, né, políticas, apesar de termos um marco legal muito referência, e que é referência para toda a América Latina, em cada local a gente tem desdobramentos bastante complexos, né? Então, isso eu acho que é muito fundamental que a gente fortaleça a categoria em termos políticos, em termos, né, de formação mesmo. Então, por isso, a minha motivação enorme de estar aqui, e o que eu vejo que eu posso colaborar neste grande projeto, né? Então, para mim é um projeto que eu acho que reúne vários sonhos, né? Tanto nosso daqui da universidade, mas também de toda a categoria e talvez, posso dizer, até de todos os cidadãos, né? Que se a gente consegue trabalhar de forma colaborativa uma universidade como essa, que tem o catador como o educador, o protagonista, eu acho que tudo isso tem me motivado muito, né? Acho que é um aprendizado para todos nós, e então a minha maior contribuição que eu vejo é trazer um pouco dessa visão sistêmica de gestão de resíduos de municípios, e trazer isso alinhado, né, com o grande saber dos catadores, que eu acho que quem mais sabe de gestão de resíduos dos municípios são os catadores, né, que sem eles nada aconteceria, apesar de ainda termos muitos desafios, mas a questão dos recicláveis, é eles que nos ensinam todos os dias. Então, se eu puder contribuir nesta orquestra, né, entre conhecimento que a gente tem na universidade, com encontro desses saberes que já estão, né, eles já sabem, e então, por isso, eu me coloco, né, à disposição de olhar para a questão do mercado também, das questões de disputas que estão em jogo, tanto com a política quanto com as rotas tecnológicas que vêm aqui e ali ameaçando o trabalho dos catadores. E vejo que talvez uma das minhas maiores contribuições seja também tentar pedagogicamente, né, eu acho que é uma parte que eu gosto muito, a Silvia acabou de dizer,
né, dessa parte de formação, de metodologias, né, para a gente transformar e juntar esses os saberes, né, populares com o saber acadêmico. Então, é isso. Obrigada, Yuta, e todos, e vamos junto aí no conselho gestor fazer. Silmara, você quer indicar a próxima pessoa, mas você está sem microfone. Ah, bom, eu vou chamar o Francisco. Muito bem. Bom dia, gente. Eu sou... Então, a Yuta me convidou como representante da universidade, da Escola de Engenharia, onde eu desenvolvo um trabalho com os catadores também há 20 anos, e faço parte também do ORES, que é um grupo criado em Minas Gerais, junto com o movimento e com os catadores, para um pouco, né, nesse espírito também de juntar a universidade com os catadores. Tem várias universidades envolvidas, inclusive a Emília, da Unicamp, que foi indicada como representante do ORES, mas que não pôde estar presente. E eu, particularmente, né, o nosso grupo lá tem desenvolvido muitas pesquisas que a gente gostaria muito de compartilhar com vocês. E desde o início, né, a gente também foi uma história de amor à primeira vista com a Asmari, que a gente foi convidado, né, nesse lugar de engenheiro. A Asmari, claro, tinha muita tradição de trabalho com assistentes sociais, com sociólogos, psicólogos, e eles tinham necessidade de desenvolver tecnologias. Aí a gente começou trabalhando na fábrica de plástico, e começamos a desenvolver desde suporte de um bag, a esteiras mais adaptadas ao trabalho de triagem, galpões e todo o sistema de coleta seletiva. E, inclusive, pegando questões como orgânico, como trabalhar material orgânico, né, que é um grande problema ainda aqui no Brasil. Então, tem todo esse trabalho interno, contrato com as prefeituras, que a gente trabalhou muito, e fomos expandindo pouco a pouco com os catadores não organizados, numa perspectiva não de trazê-los para dentro da organização das cooperativas, mas para criar relações de cooperação entre eles e as cooperativas, e também pensando nos limites que a gente encontra hoje para esse desenvolvimento da reciclagem e das associações de catadores. Pensando em como criar alternativas que não sejam essas exclusivamente baseadas no mercado da reciclagem. E a gente acha muito, né, oscila muito essa crise que está passando hoje, com a diminuição das vendas. A próxima crise a gente pode até ver que vai ser a dos plásticos, se, né, tá todo mundo lutando para reduzir o plástico reciclável e tudo mais. Alguns até baniram o plástico, né? E isso, obviamente, não pode ser uma barreira, um obstáculo ao desenvolvimento do trabalho dos catadores, que é muito mais amplo do que isso, né? Muito mais voltado para a questão ambiental, como todo, para a mudança de uma transformação social de formas de vida, do que exclusivamente a reciclagem. Então, a gente tem pensado muito em como fazer essa ampliação da atividade dos catadores para outros serviços sociais, como alternativa a essa dependência que foi criada em relação à reciclagem. Porque, claro, historicamente, foi isso que levou ao surgimento, né, desse grupo tão importante, mas que talvez hoje seja um momento de refletir e de pensar sobre outras alternativas. Mas outra coisa importante, para encerrar, é que a formação da Unicata surgiu também em paralelo com o desenvolvimento
uma atividade de formação que o ORES e o INSEA, que é um participante importante do movimento, estão desenvolvendo. Então, depois, quando a gente for discutir ações mais operacionais de cooperação, eu acho que seria muito interessante pegar a experiência desse projeto piloto que vocês já têm e a gente começar com um grupo em Belo Horizonte, aí ver como poderia organizar, para a gente já pegar a experiência de vocês e intensificar essa troca, né, que a gente começou. Obrigado. Muito obrigada. Eu vou indicar, então, a Isabela Valim. Bom dia, desculpa, minha internet está um pouquinho lenta. Bom dia a todas e a todos, eu sou a Isabela. Eu atualmente sou aluna de doutorado, orientada pela professora Silmara. Eu venho acompanhando as cooperativas de catadores desde a graduação, quando eu fiz parte da incubadora tecnológica de cooperativas populares da USP, com a economia solidária, fazendo incubação de alguns grupos e participando de projetos junto com o Movimento Nacional de Catadores, do projeto Cata Rua, que fez mapeamento também de alguns catadores autônomos. E, baseada nessa experiência, eu ingressei no meu mestrado e eu desenvolvi uma pesquisa sobre gênero e meio ambiente, entendendo as relações de injustiça ambiental e de gênero em uma cooperativa de mulheres catadoras, que foi uma das cooperativas que eu incubei junto com a incubadora da USP. Então, concomitantemente, eu desenvolvi uma pesquisa, mas também um projeto de extensão universitária. Então, sempre esteve muito ligado à minha ação de pesquisa com a prática, com o desenvolvimento, a ação, né, concreta dentro dos empreendimentos de catadores. E logo que eu terminei o meu mestrado, eu me tornei técnica da ANCAT. Durante aproximadamente quase 3 anos, eu acompanhei grupos de cooperativas em diversos locais de São Paulo e da Grande São Paulo. Então, acho que esse é um dos elementos que eu posso vir a contribuir também com essa experiência prática de demandas do cotidiano interno de cooperativas, que nós podemos trazer, né, para a questão prática, junto com as oficinas e com as formações, que eu acho que isso é bem relevante, como pensar algumas questões do cotidiano que também podem ser transformadas com essas formações. E atualmente no doutorado eu também desenvolvo pesquisa continuando com a temática dos catadores, tentando entender um pouco a ação dos atores na cadeia do plástico, as suas relações, a partir da interseccionalidade, da ecologia política urbana. E eu acompanho a Unicata desde o começo desse processo do projeto piloto, venho acompanhando todas as aulas e ministrei algumas aulas também. Tem sido uma experiência incrível, como a professora Ilta comentou, os alunos têm sido muito participativos, participando muito dos debates, trazendo suas experiências de vida, mas também reflexões muito profundas sobre toda essa questão do mercado, da política. Então, já existe um saber ali, como a professora Silmara falou, que eles também nos ensinam muito. Então, essa soma, né, da academia com a prática, ela é muito potente. Então, acho que é uma contribuição dos dois lados para a gente avançar e pensar melhores estratégias. Como o professor Francisco colocou, de também pensar estratégias que vão para além do que a gente sabe hoje, dos serviços que as cooperativas já realizam, mas estratégias que vão além e que possam trazer outras possibilidades para resistir a essa crise que vem se constituindo hoje. Então, eu sou muito grata pela possibilidade de estar aqui hoje, da minha participação, do meu aprendizado nessa grande universidade que é a Unicata, de poder aprender junto com os catadores, porque o Dudu foi o formador na última aula junto comigo e eu sempre aprendo muito também. Então, eu agradeço muito e eu espero poder contribuir com a minha experiência,
com a minha capacidade de estar junto e construir junto, porque eu tenho muita vontade, muito desejo de ver a Unicata crescer e ampliar e crescer e aumentar a participação dos catadores e dos catadores autônomos. Muito obrigada. E eu passo a palavra para... Eu não estou conseguindo abrir aqui. Para Solange. Oi, bom dia, obrigada, Isa. Meu nome é Solange, eu trabalho, estou, né, dando suporte na medida do possível aí para o pessoal para esse grupo Unicata, né, para esse sonho. Trabalho aí desde 2003, com mais frequência, né, desde 2003 com catadores, desde as centrais de São Paulo, né, Central SER, que era específica que eu comecei. Passei por Ribeirão Pires, formação de cooperativa, depois veio o Projeto Brasil-Canadá, que ali, né, a gente começou a ter o sonho da Unicata, né, 2005, acho que foi 2005, e passei também pelos grupos do ABC, Cidade de São Paulo, acompanhei alguns grupos de interior, outro estado, né, em pesquisas. Então, esse sonho da Unicata já vem aí pipocando já faz muitos anos, né? Eu fico muito feliz de estar nesse suporte. Eu trabalho muito, assim, mais na relação direta com os catadores, grupos, né, representantes. Eu gosto muito, isso é uma coisa que me enriquece muito, ter o contato com o pessoal, né? Quando a gente precisa falar, pesquisar alguma coisa, eu estou mais nessa coisa de base junto com eles. Eu também trabalho como educadora e coordenação de projetos com o Movimento de Favelas de Santo André, que tem um público muito grande de catadores, tem a questão do resíduo nas comunidades, nas favelas, é bem gritante, então a gente faz um trabalho bem bacana lá na região. E estou aí para dar um suporte e ver esse projeto crescer, fico muito feliz a cada aula, né, que vejo os catadores crescendo, os educadores, os educadores catadores desenvolvendo um trabalho incrível nas formações, e, né, dentro do possível, eu quero acompanhar, né, continuar acompanhando, e eu acho que é isso. Eu, antes de indicar o nome da próxima pessoa, já vou pedir desculpa, licença, eu tenho que providenciar uma coisa para a aula logo mais, então eu vou ter que sair de casa aqui correndo para tentar achar um material. E eu vou indicar o Pedro. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom dia, perfeitamente. O meu celular aqui está meio bagunçado. Bom dia a todos. Eu estou muito alegre pela Unicata. Há um ano atrás, dia 21, no feriado, nós tivemos a primeira reunião com o professor Ailton, lá nos advogados. Estou muito contente. Esse sonho, para mim, é bom demais. Muito obrigado pela alta ajuda que vocês estão fazendo para a gente. Meu celular é o Marcando e eu estou na reunião. Oi, estão me escutando bem? Então, sim. Muito obrigado, professor Ailton, a todos. Muito obrigado mesmo por nos ajudar, estão nos ajudando muito. Sou catador com muito orgulho. Esse é um sonho da Unicata para a gente, está sendo maravilhoso. Está bom para a gente, vai estar bom para todo mundo. Muito obrigado a todos. Isso é um reconhecimento ao catador, às pessoas que estão nos ajudando. O que precisar da gente como um catador, eu posso tentar ajudar. Muito obrigado. E eu passo a palavra para a professora Ilka. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que eu vou falar no final e vou passar a palavra para a Ângela. Pode ser?
Obrigada. Pode ser, Ângela. Bom, então, bom dia. É um prazer enorme a gente estar fazendo essa primeira reunião com o Conselho Gestor. Eu sou do tal do grupo que vem desde a década de 90, trabalhando com as questões dos catadores, das cooperativas, de um sistema público de gestão de resíduos que seja inclusivo, né, seja respeitado esse trabalho dos catadores, né, valorizando o papel social que eles têm, o papel na questão ambiental, um papel na economia, um papel na reciclagem, enfim, nessa batalha toda aí que a gente tem levado, né? Esqueci de falar que eu sou professora universitária aposentada, né, do Centro Universitário Fundação Santo André, que é uma instituição vinculada ao município de Santo André, e sempre tentei privilegiar a questão da extensão universitária, né? Fazendo esses trabalhos com coleta seletiva e catadores, principalmente, mas também com escolas, porque eu sou uma bióloga que fui para a área da educação, e principalmente educação popular, né? E então trabalhei na reurbanização de favelas de Santo André, e trabalhando com educação ambiental, trabalhei bastante com ciências ambientais também, e com a educação ambiental mais profundamente, né? Dessa forma, no entendimento de que a educação ambiental tem que ser essa educação, formação integral das pessoas para transformarem as questões que a gente tem que transformar aí na sociedade, né? Todos os problemas globais e locais, né, que a gente tem que enfrentar. Eu acho esse trabalho fundamental, a gente veio discutindo desde o começo, né, desde o começo dos anos 2000, né, que a gente vem trabalhando junto na formação do pessoal para assumir a gestão das primeiras cooperativas da cidade de São Paulo, a gente trabalhou na capacitação, né, com a prefeitura, quando a Marta ganhou a prefeitura, né, foi eleita, e aí a gente participou da capacitação para as 4 primeiras centrais de triagem aqui da cidade de São Paulo, e daí a gente começou a trabalhar com o projeto Brasil-Canadá, né, que a Ilta nos convidou para enviar um projeto, a gente enviou o projeto, conseguiu financiamento e veio aí nessa batalha, e ao longo dos 7 anos que a gente desenvolveu o projeto, né, com as cooperativas e catadores, né, a gente sentiu muita necessidade de estar trabalhando mais profundamente e estar criando um espaço que fosse um espaço formativo, né, com os catadores, com as cooperativas, porque precisa mais aprimorar cada vez mais isso, né? 2010, a lei da Política Nacional de Resíduos deu também um empurrão e criou uma necessidade da profissionalização, apesar do caráter, né, de economia que não é formal, né, que não é considerada, né? Então, nem é considerado do ponto de vista ambiental, nem é considerado enquanto uma ação dentro da economia, né, do fluxo da economia. Então, eu vejo assim, que é uma necessidade que os catadores se capacitarem para terem voz também, e que eles consigam construir essa autonomia e se fortalecer cada vez mais. E eu penso que, assim, os sistemas de coleta seletiva, eles vão se fortalecer cada vez mais, também em função do aprendizado dos catadores, dessa construção de conhecimentos e construção de potência, né? Eles têm uma potência enorme, já estão trabalhando para caramba, estão contribuindo para a sociedade, mas isso não é reconhecido, e eu acho que na Unicata a gente tem a oportunidade de fortalecer cada vez mais isso, né? Eu vejo a Unicata, assim, gente, para mim também é uma paixão muito grande, né? A gente está há quase, sei lá, 25, 26 anos, né? Com esse tipo de trabalho,
Então, eu vejo que as coisas mudaram bastante, ainda bem. Eu acho que a gente conseguiu, assim, existe um movimento que se criou que a gente pode ir mais adiante ainda. E eu vejo assim, sabe, que é um grande desafio que a gente está comprando na estruturação da Unicata, né? Não é uma coisa simples, a gente não está na linearidade dos conteúdos de uma universidade tradicional, a gente está, assim, efetivamente tendo uma ação, né? Criar essa coisa do espaço da aprendizagem, né? Que junta saberes, dentro dos saberes empíricos aí do cotidiano e tudo mais, do trabalho das pessoas, e o saber da universidade, né? O saber estruturado, formal, tal, né? Esse é um grande desafio. Então, para mim, está sendo um aprendizado muito grande isso das aulas. As aulas estão sendo assim, está sendo maravilhoso poder ouvir todas as pessoas, né? Poder aprender com os catadores, muitas coisas que a gente se surpreende, assim, né? Se surpreende pela novidade, né, desses saberes e pelo potencial desses saberes que a gente pode estar ampliando, né? Ampliando junto. Então, para mim, esse conselho gestor também ele tem um papel fundamental. Eu sou do comitê executivo, junto com um grupo que vem tradicionalmente trabalhando isso há muito tempo, né? Inclusive a perspectiva de criar a universidade, a Unicata, né? E ter esse conselho gestor, assim, acho que cada um aqui falou de vários aspectos que compõem, né, a ideia central desse conselho gestor, que é nos apoiar todo esse processo coletivo que implica em superar esses desafios, sabe? De como é que a gente está construindo, como é que a gente vai institucionalizar, como é que a gente vai conseguir consolidar isso enquanto uma universidade que não tem que ser paga, isso é um desafio, né? Como é que a gente vai, por exemplo, a pesquisa que começou, né, já desde o primeiro módulo, sendo colocada para os catadores, como é que a gente vai criar uma estrutura em que eles aprendam durante a pesquisa também, né, além do aprendizado no coletivo, né? Então, eu acho que o conselho gestor vai trazer aportes muito importantes, né? E vai ter uma participação muito importante. Não sei se todos aqui vão, alguma vez, em algum módulo, assumir alguma disciplina, entendeu? Ou alguma atuação. Isso é uma coisa que a gente vai ter que acertar também, vai ter que conversar, né? Eu vejo um potencial muito grande, né? Principalmente agora conhecendo melhor as pessoas que eu não conhecia, né? Então eu estou bastante contente de estar aqui, de estar fazendo parte aqui desse grupo, né? E está vendo, principalmente pelo piloto também, né? O piloto está trazendo um monte de coisas que a gente vai ter que sentar e conversar e analisar profundamente, porque é um caminho, eu estou vendo com muita potência, com muito potencial da gente construir uma coisa bem ativa. Por exemplo, está surgindo um monte de demandas dos catadores, que, na verdade, são demandas que empurram para um movimento social, para a gente apoiar essa estruturação deles enquanto um movimento, né, dar um suporte, né, mas a gente tem que lidar, ao mesmo tempo, com conhecimento. Então, como é que a gente vai aliar essas coisas, né, no dia a dia na Unicata? No dia a dia, que tem uma continuidade, né? Eu vejo assim, a nossa diferença entre alguns processos de educação que são pontuais, e aí a gente propõe uma coisa continuada,
né? Então, que também é um outro desafio, né? Mas eu estou muito contente com esse desafio, estou muito contente de estar conhecendo quem eu não conhecia ainda também, e quem eu conhecia que eu estou ouvindo melhor, né? Cada vez que a gente se reúne, conhece mais das pessoas, é muito, muito legal isso. Estão aqui o Francisco, o Dudu, a Valquíria acabou de sair, estão representando os catadores, né? Muito legal, tem participado tão ativamente lá do piloto, né? Então, eu vejo essa reunião como um começo de uma troca que vai ser uma troca muito rica, né? Que a gente vai criar esse potencial aí, né, para avançar na Unicata, enxergar como fortalecer a participação dos catadores, como melhorar a vida, o cotidiano dos catadores e como fortalecer esses trabalhadores dentro de um sistema que a gente quer, enxergar a participação social transformadora dos catadores, né? É isso, gente. Obrigada, tá? Obrigada por estar ouvindo vocês, viu? Muito bom. E que a gente continue construindo aí. Eu vou passar a palavra para... Gente, posso falar? Só ficou eu, e eu vou apresentar aqueles... Não, tem a Maria Aparecida, tem a Cida. Ela não, a Maria Aparecida Barbosa, ela não tem som. Ah, eu não vi. Tá bom. Bom, então, Yuta. E, além da Cida, a Maria Aparecida Barbosa, que é uma educadora popular, que vem acompanhando já o nosso projeto piloto, além dela, também está sem som no aparelho, e por isso não pode falar por si, é a Raquel Moreno. Ela representa o Observatório da Mulher, uma ONG, e junto com a Raquel, que estava presente conosco no começo dessa nossa reunião, era a Cláudia Matos, mas ela também teve que sair, mas ela, no chat, ela se apresentou como educadora e promotora legal popular, pedagoga, feminista negra, e ela faz parte do Observatório da Mulher de São Paulo e também do COMMM-UDI, que é Mulheres, Comitê da Marcha Mundial das Mulheres de Uberlândia e Região, que fica lá no Minas. E ela vai ser uma das conselheiras na Unicata também, mas ela pede que hoje, infelizmente, ela tem outro grupo, uma outra atividade, e por isso não pude ficar até o final da nossa reunião. Depois também estava com a gente o Luciano Marcos, lá do ORES também, em Minas. Ele, infelizmente, também teve que sair antes, que teve um imprevisto, e por isso também não pôde se apresentar. Além disso, também estão no conselho, mas não puderam participar hoje. A catadora Luzia Honorata, ela representa também o Movimento Nacional dos Catadores, e ela é membro do Conselho Executivo já, e já está desde o começo da implantação da Unicata com a gente. E também está faltando o professor Adalberto, da Universidade Federal do ABC, que hoje também não pude participar da reunião. Então, eu acho que esse é o conjunto das pessoas. Eu acho que só ficou faltando eu me apresentar um pouquinho, apesar de que a maioria já me conhece, mas eu gostaria de falar que eu vim ao Brasil com 12 anos. Eu saí de uma cidade muito pequena, não tive nenhum conhecimento desse mundo, da diversidade desse mundo, e eu acho que o que mais me chocou naquela época foi
a injustiça social, de ver a injustiça social. Eu vivendo num apartamento com cama e tudo, e quando eu ia para a escola, eu via pessoas morando na rua. E eu fiquei chocada e não entendia essa situação, e meus pais também não podiam me explicar de forma correta, eu acho, assim, sobre essa questão do colonialismo, a questão histórica de exploração e de desigualdade. E então eu acho que foi a partir desses momentos que eu fui buscar o conhecimento para entender melhor, que isso também, assim, de uma certa forma, deu corpo às minhas ações na universidade e na pesquisa, na interação com projetos comunitários, etc. E então eu busquei trabalho na universidade. Eu sou hoje, trabalho como geógrafa no departamento de geografia lá da UVic, e criei um laboratório de pesquisa comunitária, porque justamente a pesquisa de cima para baixo não funciona, tem que envolver as pessoas, tem que fazer a pesquisa com, em vez de sobre as pessoas. E então a gente criou o laboratório de pesquisa comunitária, e com esse laboratório, e com meus alunos e outros professores, a gente está trabalhando, inclusive, com catadores lá no Canadá. Na minha cidade, esses catadores estão começando a se organizar através de uma fundação. Em outras partes no Canadá já estão organizados em cooperativa ou uma empresa social. E então a gente vai acompanhando, assim, questões semelhantes, assim, de exclusão, de estigma, de marginalização, de baixa renda, de vida na rua, etc., lá no Canadá, mas também podendo fazer comparações com situações aqui no Brasil e em outros países que nós estamos trabalhando também com outros colegas. Então, assim, as últimas pesquisas, a Ângela já mencionou o projeto Brasil-Canadá, que foi, um pouquinho antes desse projeto, foi que eu me apaixonei aos catadores, através de um trabalho que eu estava fazendo, um levantamento sobre qualidade de vida num bairro periférico, e foi lá que eu me deparei com catadores que começaram a se organizar num bairro que não tinha coleta de lixo e que começou a fazer um projeto de coleta seletiva, com o Josemar, que a Ângela também conhece, o Fábio conhece, etc. E a partir daí eu também me apaixonei por essa questão, pelo objetivo de apoiar, de melhorar e de criar uma situação de mais justiça social, especificamente com essa população que está fazendo um serviço muito importante para a sociedade. E então, assim, depois do projeto Brasil-Canadá, a gente ampliou um pouco, trabalhando também com outros países, com Quênia, Tanzânia, Nicarágua, Argentina. E, a partir daí, também estamos discutindo propostas de educação universitária para catadores nesses outros países. E o colega meu lá de Buenos Aires, na verdade, eles estão fazendo uma experiência semelhante, e em algum momento a gente vai organizar um seminário para fazer uma troca de experiência do nosso piloto e do trabalho deles, e assim a gente vai juntando as experiências, juntando as forças, conectando os nossos contatos, construindo mais parcerias e
e dessa forma fortalecendo esse projeto da Unicata, passando para outras regiões e outros países também, porque a proposta é não só de atuar aqui no Brasil, mas de conectar também com esses países nos quais já temos colegas trabalhando e com os quais podemos estabelecer parcerias na transposição da Unicata para esses outros contextos também. Bom, isso era um pouco da minha trajetória, do porquê eu estou nesse conjunto de pessoas e nesse objetivo da Unicata. Como foi falado já por muitos de vocês, é uma trajetória de aprendizado, cada dia a gente está aprendendo. E sempre me causou a mesma surpresa, assim, das novidades que a gente está aprendendo nas interações com catadores, seja numa entrevista no meio da rua, seja dentro da Unicata, seja numa conversa com os catadores mais pessoais, a gente está aprendendo, e eu acho que é isso que bota o fogo para a gente assim, transpor as barreiras, as dificuldades, porque são muitas, e vamos enfrentar muitas novas barreiras também, mas eu acho que no conjunto, e hoje eu senti uma grande sintonia, eu senti um grande elo com cada um de vocês, eu acho que temos algo muito forte em comum, e é isso que eu acho que vai regar a nossa sementinha para que ela cresça muito e possa incluir cada vez mais catadoras e catadores. Então, olha, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por apoiar esse projeto, pela vontade de trabalhar juntos. Eu acho que temos uma longa caminhada pela frente, mas eu me sinto mais fortalecida sabendo da sua existência, sabe? Do seu apoio, da sua participação. Para finalizar, eu sugeriria da gente finalizar o piloto, fazer uma reunião do CE com educadores para fazer a avaliação, começar a sistematização dessa experiência e aí já ter o material pronto para a próxima reunião do Conselho Gestor. Independente dessa data, todos do Conselho Gestor já estão convidados para a formatura da primeira turma também. Então, são esses 2 encaminhamentos. E, de qualquer jeito, se vocês tiverem sugestões ou ideias, por favor, enviem por e-mail, ou para mim, ou para a Solange. Geralmente, a gente centraliza a comunicação com a Solange e ela passa para o CE. E daí a gente já pode construir junto e costurar essa proposta. De acordo. Todos de acordo? Sim. Perfeito. Também. Também. Tá ótimo. Então, eu também gostaria de pedir para aqueles que eu não consegui chegar via WhatsApp, para, por favor, passar o seu WhatsApp para mim. Eu acho que é só o professor Francisco que eu não tenho o WhatsApp, porque... Ju, Oi? não, me desculpa. Depois que você terminar, eu queria te perguntar ao grupo uma coisa. Pode perguntar. Eu vejo que todos têm, assim, aqui nós temos o grupo da Reunes, que é uma rede, assim, será que eu poderia também ter um suplente ou estar junto
trazer para junto, não falo de comitê, mas eu queria também convidar, caso fôssemos aí encontrar vocês, queria convidar uma pessoa já de dentro da rede, da Reunis, para estar junto comigo e não somente a minha margem, assim, porque eu percebo que cada grupo tem junto também um supervisor já que está dentro do trabalho. Quer dizer, eu já posso convidar para estar junto de mim um suplente ou uma pessoa que possa participar das reuniões também? Eu acho, sim, eu acho muito bom, porque também nem toda reunião todo mundo Sim. pode participar, e você tendo um suplente, pelo menos essa pessoa coleta as informações para você. Sim, eu acho bom. Também, se vocês que estão aqui nessa reunião agora, se vocês tiverem alguma outra sugestão de incluir mais alguma outra pessoa, por favor, passem para a gente, que a gente pode considerar no coletivo isso. Ok, obrigado. Ótimo, gente. Se não tiver mais nenhuma fala de vocês, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e, olha, estamos juntos nisso, viu?